Já estão reunidas as condições para que os jovens até 35 anos possam recorrer à garantia do Estado para obter um financiamento a 100% no crédito à habitação na compra da primeira casa. No mais recente episódio do podcast Money Bar, vamos explicar quais as condições para aceder a esta garantia estatal e como vai funcionar. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Here we go. The dollars are gone. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E finalmente já há novidades relativamente à garantia estatal para o financiamento a 100% da compra da primeira casa para os jovens até aos 35 anos. Foi preciso uma pessoa ir a Wall Street para desbloquear. Calma, não foi causa e efeito. Coincidiu foi que o decreto-lei que faltava sair acabou por sair na semana em que estive em Wall Street em reuniões com sociedades gestoras e alguns dos especialistas mais experientes em mercados financeiros e depois poderei falar disso, mas fica para outro episódio. Mas só para dizer, aproveitar para dizer que estive a representar como única portuguesa e única mulher o Money Lab em Wall Street e trouxe lá muita informação interessante para partilhar com a nossa comunidade e alunos. Mas como disse, isso fica para outras núpcias, porque hoje é sobre a novidade que faltava sobre a garantia estatal. Ora, foi publicada na semana passada a regulamentação que faltava para concretizar então a garantia pública para os jovens no financiamento da primeira casa. E com esta portaria acabam por estar reunidas as condições para que os jovens até 35 anos possam beneficiar de um financiamento a 100% no crédito à habitação. E o governo português, em colaboração com o Banco de Portugal e a APB, a Associação Portuguesa de Bancos, acabou por definir os trâmites para a introdução desta nova medida que procura então facilitar o acesso à compra da primeira casa por parte dos jovens. E a verdade é que a compra da primeira casa, e como tantas vezes já mencionei aqui em outros episódios, é também um marco significativo na vida de muitas pessoas e é especialmente desafiante, tendo em conta o atual contexto de mercado para os jovens na aquisição da primeira habitação. E agora, sobretudo com o enquadramento que temos atualmente, em que o financiamento dos bancos cobre entre 80% a 90% do valor da casa, significava que seria sempre necessário ter um valor, um montante para a entrada. Com a nova regulamentação, os interessados, neste caso os jovens até 35 anos, conseguem agora financiar então 100% do valor da aquisição, não é? Da habitação, através de uma garantia pública. E para entendermos aqui, vamos então por fases, o que é isto da garantia pública? A garantia pública é um apoio do Estado que permite aos jovens até aos 35 anos financiar a totalidade do preço da compra da sua primeira casa. E esta medida cobre 15% do valor da transação, facilitando assim que os bancos ofereçam financiamentos que podem chegar a 100% do valor do imóvel. Mas já vou explicar aqui mais em detalhe. Então, quem é que pode beneficiar da garantia do Estado para a compra da casa? Podem aceder à garantia do Estado os jovens que reúnam as seguintes condições. Primeiro, ter até 35 anos de idade, inclusive ter domicílio fiscal em Portugal, que não sejam proprietários de outras habitações, não podem ter outras
casas que tenham rendimentos coletáveis anuais inferiores a 80.000 euros, que não tenham dívidas ao fisco nem à segurança social, que estejam a adquirir, a comprar, no fundo, a primeira habitação própria permanente. E uma das dúvidas também que pode surgir é, então, e que casas é que estão abrangidas pela garantia do Estado? Posso comprar qualquer casa? As casas, a compra de casas com um preço até 450.000 euros podem estar abrangidas pela garantia pública. E a garantia do Estado só se aplica a contratos de crédito para a aquisição de habitação, ou seja, não abrange crédito, por exemplo, para construção das casas. E aguardando, e estávamos muito a aguardar por mais detalhes desta medida, e uma dúvida que pode existir é se esta garantia vai estar disponível em todos os bancos. E a resposta é não. Ou seja, pode não estar disponível em todos os bancos. Os bancos têm até ao final de outubro para aderirem ao programa. E atenção, eles não são obrigados a fazê-lo. Portanto, temos que avaliar se o banco ao qual queremos recorrer ao financiamento se está abrangido por este programa ou não. E se aderirem ao programa, os bancos dispõem de 60 dias para implementar todo o processo e só depois estarão em condições para disponibilizar o crédito à habitação com garantia do Estado. Portanto, imaginem, têm até ao final de outubro para decidir e depois de final de outubro têm 60 dias para implementar e ficar disponível. Portanto, muito possivelmente só mesmo ali no finalzinho do ano, início do próximo, é que teremos as primeiras garantias estatais a serem aplicadas. Claro que há bancos que podem ser mais céleres aqui no processo. E quanto a isto também outra dúvida, eu já tinha mencionado até num podcast onde falei das outras medidas de apoio aos jovens, pode estar relacionada com o facto de serão os bancos então obrigados a financiar as casas a 100% a quem tem a garantia do Estado. A verdade é que os bancos que aderirem a este protocolo da garantia pública podem financiar a 100% desde que o jovem demonstre ter capacidade financeira para suportar o empréstimo. Ou seja, a aprovação do crédito à habitação deve seguir as mesmas regras aplicadas a qualquer outro contrato de crédito à habitação. Isto significa que o banco vai analisar a taxa de esforço e que se agrava à medida que o jovem pede mais dinheiro emprestado, não é? Portanto, convém ter isto em mente, de que não é pelo facto de eu ser jovem, reunir as condições, que está automaticamente assegurado. Não, o banco vai avaliar se eu tenho capacidade para pagar, não é? Ok, eu tenho até 35 anos, já encontrei a casa custa 200, 300, 400, está dentro aqui dos valores que são aprovados e depois eu tenho que demonstrar que tenho essa capacidade e isso significa obedecer a um conjunto de critérios e de análise de risco que os bancos fazem na concessão de qualquer crédito à habitação. Quer isto dizer que os jovens podem comprar casa sem dar uma entrada? Sim, desde que o crédito à habitação seja contratado num banco aderente ao protocolo, a este programa de garantia pública. Nesses casos o Estado concede uma garantia até ao limite de 15% do capital em dívida, inicialmente contratado, ou seja, o Estado assume aqui no fundo o papel de fiador e responsabiliza-se solidariamente perante o banco por 15% do montante emprestado. No entanto, e muita atenção a isto, no entanto, isto não significa que é o Estado que paga 15% do imóvel. Apenas significa que o jovem pode pedir mais dinheiro emprestado. O Estado apenas assume a responsabilidade por uma parte do risco. O jovem tem sempre
sempre de reunir as condições necessárias para pagar a totalidade do valor do imóvel para o qual está a pedir o empréstimo. Ou seja, aqui a questão é que para muitos jovens, se calhar aos dias de hoje, sem este apoio, não têm a tal entrada. Estão a perceber? Ou seja, iriam conseguir 85% do valor da casa, o banco emprestava. Tenho uma casa de 100, vou fazer números redondos porque para ouvir é mais fácil. Tenho uma casa que custa 100 mil e o banco me empresta-me 85 mil, significa que eu tinha que ter os restantes 15 mil. Aqui o que acontece é que o banco empresta-me a totalidade dos 100 mil, só que aqueles 15% eu tenho no fundo o Estado a ser quase como o meu fiador, mas eu tenho que os pagar e tenho de demonstrar ao banco que eu tenho essa capacidade para no fundo pagar o empréstimo a 100%. E qual é que é o prazo para pedir a garantia do Estado? Só podem beneficiar da garantia do Estado os contratos de crédito à habitação celebrados até 31 de dezembro de 2026 por jovens que reúnam todos os requisitos de acesso. A garantia do Estado é perdida, e esta pode ser uma dúvida, eu posso perder a garantia se o crédito for transferido para outro banco? Portanto, Bárbara, eu contrato num banco, tive direito à garantia do Estado, mas entretanto quero transferir para outro banco. Eu perco essa garantia? Não. Quem beneficia da garantia do Estado pode mantê-la em caso de transferência do crédito, desde que, e atenção a este ponto, desde que o banco para o qual vai transferir o empréstimo também tenha aderido ao protocolo da garantia pública. Outra dúvida que é, quanto tempo dura esta garantia do Estado? Ora, a garantia do Estado vigora durante 10 anos. São 10 anos contados a partir da data de celebração do contrato de crédito à habitação. Outra dúvida que pode existir é as casas compradas. Eu comprei a casa com garantia do Estado, significa que eu posso vender, não posso vender? Como é que isto se processa? Sim, as casas podem ser vendidas. Nesse caso, a garantia do Estado caduca com a emissão do distrato da hipoteca, porque quando se paga a casa, liquida-se o empréstimo, é preciso um distrato da hipoteca e, nesse caso, com esse distrato, caduca então a garantia do Estado. Então, e o que é que acontece se por acaso um jovem deixar de pagar as prestações do crédito à habitação e teve acesso à garantia do Estado? Em caso de incumprimento do pagamento das prestações de crédito à habitação, o Estado assume a responsabilidade de eventuais pagamentos em falta até ao limite da garantia que concedeu. Cabe depois ao banco, não é, a acionar os mecanismos de recuperação de crédito e todos os valores recuperados pelo banco serão prioritariamente entregues ao Estado até ao limite que o Estado pagou. E que documentos são então necessários para solicitar esta garantia do Estado? Para beneficiar da garantia do Estado, os jovens têm que apresentar um conjunto de documentos, e eu vou descrever aqui alguns. Cartão de cidadão, um documento equivalente, para o caso de cidadãos estrangeiros, a certificação do domicílio fiscal, e que pode descarregar no portal das finanças, a nota de liquidação de IRS, ou a certidão de dispensa de entrega de IRS acompanhada da declaração da Segurança Social que comprove rendimentos, prestações sociais dos últimos 3 meses, a certidão predial negativa que comprove que o jovem não é proprietário de outra casa, uma certidão de não dívida emitida pela autoridade tributária e aduaneira, e que também pode descarregar, pode fazer o download no portal das finanças, a certidão de não dívida emitida pela Segurança Social, um documento onde conste o valor da aquisição da casa, a caderneta predial do imóvel e uma declaração do jovem que confirme que a habitação financiada se destina à primeira habitação
própria, permanente e que nunca beneficiou da garantia pessoal do Estado. E é importante saber que esta garantia pode ser acumulável com a isenção do IMT, o imposto de selo, que são outras medidas que também falei aqui noutro episódio. Portanto, a isenção de IMT e de imposto de selo é acumulável com a isenção dos emolumentos, esta palavra é sempre difícil de dizer, emolumentos, e com a garantia do Estado para a compra da primeira casa, não é? Da primeira habitação própria permanente, lá está, por jovens que reúnam os requisitos de acesso a estes vários benefícios. E, de forma resumida, que não é assim tão resumida, foram estas as alterações e são estes os pontos referentes à garantia estatal que aguardávamos para saber como é que os jovens então podem aceder a este novo programa. E era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. E já sabe que pode continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, também juntar-se ao nosso grupo no Telegram. Todos os links para aceder a estas diferentes plataformas vai encontrar na descrição deste episódio. Mais uma vez, não se esqueça de subscrever o podcast através da plataforma que esteve a ouvir. E se gostou deste conteúdo e acha que vai ser útil a outras pessoas, e eu acredito que sim, partilhe com amigos, com familiares e com outras pessoas. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar.